Vamos lá, todo mundo. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre marketing e a comunicação, né? Como que é importante a gente falar um pouco de marketing associado à comunicação, né? O quanto que é importante no nosso dia a dia esse processo. E assim, né? Muitas vezes quando a gente fala de marketing, necessariamente a gente não está falando de comunicação. E é uma coisa que a gente confunde muito essas duas versões, essas duas questões. Então, galera, é muito importante que vocês tomem bastante atenção, porque são coisas de comportamentos diferentes, né? É lógico que elas têm função de comunicação e de venda, mas quando ela é feita de forma inadequada, a comunicação fica de uma forma obtusa, né? Inadequada, digamos assim, né? Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre o novo marketing, né? Então, o novo marketing é educar, interagir e conversar para entender o cliente. É exatamente isso. Analise que quando você faz alguma compra, algum produto, hoje em dia é muito comum a pessoa perguntar, mas para que você quer? A pessoa quer entender, né? Ela quer entender um pouquinho para que você quer, qual que é o objetivo, ela quer entender para que você quer. E muitas vezes ela te oferece um produto que às vezes você nem queria. Isso já aconteceu com vocês? De você ir numa loja para comprar alguma coisa, algum produto, algum bem, e a pessoa, você vai focado naquele produto, e às vezes o cara te mostra uma coisa que necessariamente aquela seria ideal, e não a que estava na sua cabeça. Já aconteceu isso com vocês ou não? Digam se sim ou não aí no chat. Comigo já aconteceu sim, várias vezes, né? Então, é uma coisa muito importante, gente, que a gente coloque essa questão, né, no mercado mesmo, que a gente fala que o marketing é educar, interagir e conversar para entender o que é o seu cliente, né? Então, que legal que a gente precisa ter essa percepção, né? Então, quando a gente está falando do nosso trabalho como engenheiros, né, o pessoal também aí dos tecnólogos, ele olha e fala assim, mas o que isso tem a ver com o meu produto? O que isso tem a ver com a minha função? O que isso tem a ver com a minha profissão? Tudo, porque quando a gente fala de um projeto, quando a gente fala de um design de alguma coisa, quando a gente fala de um projeto de uma estrutura, né, de um projeto de uma linha de produção, de um projeto de um carro, de um material, de qualquer coisa que seja, você tem que fazer a leitura específica do que o seu cliente quer, né? Então, por isso que é muito importante que a gente entenda um pouquinho aí do que vem a ser esse marketing. E é o marketing, minha gente, que vai te levar para o sucesso, né? É o window marketing, que a gente chama, que vocês conhecem por boca a boca. Então, se você faz um trabalho legal, a pessoa que você prestou serviço vai falar, olha, o fulano faz um trabalho legal, procura ele lá, e assim por diante, né? Então, como é importante a gente entender que o marketing hoje ele tem sim a função de educar, ele tem a função de interação e de entender o que o seu cliente quer, né? Então, isso é muito importante, né? E quando a gente fala em estratégia de marketing, que é a imagem que vocês estão vendo aqui, né? O que a gente vai ver hoje, então? A gente vai falar um pouquinho sobre a diferença entre marketing e comunicação, então já falei um pouquinho aí no assunto, a gente vai afinar um pouco mais, né? O composto da comunicação, ou seja, do que é feito uma comunicação, e a comunicação integrada de marketing, o quanto é importante. Então, eu vou dar alguns exemplos, a gente vai fazer algumas interações aí de sala de aula para que vocês entendam mais sobre o assunto, tá bom? Então, vamos lá. Quando a gente fala diferença entre marketing e comunicação, quando a gente fala aí, né, o marketing é um abrasileiramento, né, e é mercadologia, né? Então, significa o estudo do mercado. Então, quando a gente fala em marketing, a gente muitas vezes pensa que marketing é a parte do merchan, né? E necessariamente não, ele vai fazer primeiro um estudo do mercado. Depois que ele fizer um estudo do mercado, tiver delineado o mercado, aí sim ele vai fazer a propaganda, né? Então, a gente sempre fala, né, propaganda e marketing. Então, primeiro a gente vai entender a mercadologia, ou seja, o mercado daquele produto, e depois vai fazer a propaganda. E isso gera comunicação. Então, quando a gente fala em comunicação, a comunicação ela está dentro do marketing, ela está dentro da comunicação, ela está dentro da publicidade e ela está dentro de todos os meios de inovação que a gente possa conversar, tá bom?
E aí, a gente precisa entender, será que marketing é propaganda? E aí eu queria ouvir vocês um pouquinho em cima do que a gente conversou. O que vocês acham aí? Marketing é propaganda? Aí eu coloquei aí um pouquinho do logo, né? Do Instagram, do Facebook, do Google, enfim. Vocês acham que marketing realmente, definitivamente, ele é propaganda? Sim ou não? Respondam aí no chat para mim, para a gente ir acompanhando. Também, ótimo. Sim, 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 sim. Isso mesmo, muito bem. O marketing, ele é uma forma de propaganda, sim, mas ele está relacionado a um processo de comunicação. Olha que legal. Então, como que a gente precisa, né, desse processo? Como que a gente precisa interagir quando a gente fala em marketing e propaganda? E muitas vezes o marketing mal feito ele acaba também reverberando de forma negativa, né? Que foi aquele exemplo daquela imagem lá na nossa primeira aula, que eu falei da empresa de brinquedo, que ele falava: traga seu filho aqui, venha brincar com a gente, venha fazer as coisas aqui com a gente, endereço no site, né? Ou no saque. Então, veja, isso é um marketing que ele é uma propaganda, sim, mas é uma propaganda inadequada, né? Então, isso é uma coisa muito importante. E quando a gente fala em marketing, é óbvio que a gente não está falando só de propaganda. A gente está falando de um conjunto que a gente vai ver mais para frente. Então, quando a gente fala em propaganda, o marketing, a propaganda é uma partezinha do marketing e não são sinônimos, tá? Então, se eu falasse para você assim, marketing é igual propaganda? Não. Mas o marketing é propaganda? Sim. Entenderam a diferença ou não? Isso mesmo, tá? E aí, quando a gente fala da evolução do conceito do marketing, a gente vem no formato muito interessante hoje em dia. Queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês lembram do cartãozinho de visita? Que a gente tinha um cartãozinho de visita que a gente dava para as pessoas. Oi, boa noite. Ah, então vamos fazer negócio, me dá essa carta. Sim ou não? Pois é. Eu não sei vocês, mas vocês perdiam aqueles cartões? Olha só, eu sempre perdi. Os meus eu tinha que deixar dentro de uma caixinha, assim, um negocinho certinho. E aí, o que eu fazia? Quando era muito importante, eu colocava atrás dos meus. Aí, até achar os meus que eu tinha, meu Deus do céu, era uma bagunça, né? Esses dias, eu queria até compartilhar isso com vocês. Eu fui numa empresa que eu precisava fazer uma ação de marketing dentro da empresa que eu trabalho. E aí eu falei, eu preciso lá do material de vocês, tal, não sei o quê, mas eu preciso do pessoal em Curitiba, tudo bem? Tá. A moça pegou o cartão, me deu o cartão. Eu preciso falar com essa moça. Cadê o cartão, gente? Não sei. Não tenho a menor ideia de onde está o cartão. Né? Então, assim, são coisas que a gente fala da evolução, né? Por exemplo, quando a gente fala de Facebook, quando a gente fala de celular, quando a gente está no WhatsApp, eu já não passo o meu contato. Se alguém quer me conhecer, Samanta, passa para mim o seu contato. Eu não vou lá falar, né? Pega aí meu DDD. Não, eu entro aqui no WhatsApp, eu vou direto ali no QR Code, já abro o QR Code para a pessoa, aí eu falo assim para a pessoa, lê meu QR Code aqui. Aí o cara já lê o meu QR Code e já vai pelo contato, né? Então, isso um movimento de marketing, né? E a gente consegue ter o WhatsApp empresarial. Então, por que eu estou falando isso? O cartão funciona? Funciona, lógico que ele funciona, mas não é para todo mundo, já se tornou uma coisa obsoleta, por mais que você não goste, né? Agora a gente tem aí, o pessoal está falando, tem um cartão virtual. Sim, tem um cartão virtual que ele é muito legal. E a vantagem do cartão virtual é que você clica lá no cartão, ele já te dá a localização e como você chegar pelo Google, ele já te joga para
para o WhatsApp, para o Waze, ele já te joga para o Google Maps. Então, olha quanta coisa legal que a gente consegue. E o que eu estou falando aqui não é novidade, né? Isso as pessoas já usam há muito tempo. Então, é importante que você... Eu dei o exemplo do cartãozinho, porque aconteceu comigo essa semana, né? E aí a gente está falando aí de evolução do conceito de marketing. Então, sim, a gente tem, sim, um movimento de evolução e a gente tem que acompanhar. Então, às vezes o pessoal fala assim: ai, professora, mas eu sempre fiz assim, sempre funcionou. Eu sei que sempre funcionou, mas as coisas estão em mudança contínua. Ah, professora, mas a minha empresa só sou eu, a minha empresa é pequenininha. Eu sei que a sua empresa é pequenininha, mas vale muito a pena. Primeiro que o custo, você não vai ter custo nenhum, né? Você pode fazer seu cartão no Canva, né? E aí você já vai lá, joga no WhatsApp, a pessoa já recebe sua localização. Então, pensa, a gente consegue fazer um marketing muito mais interessante, né? Então, assim, é importante que vocês façam esse processo, né? Independente de onde você esteja, tá? Então, aqui eu esqueci o nome dele, acho que é Matheus, né? Matheus de Rondônia. Ele falou que no norte está bem atrasado ainda. Então, Matheus, vamos lá que é com você. Procura aí, Matheus, você e todo mundo. Lá no YouTube mostra como fazer um cartão virtual. Ele é igualzinho o seu cartão normal de visita, e aí você só passa o cartão para a pessoa clica ali e ela já te leva direto no endereço da sua empresa. Olha que legal. Então, isso é uma coisa que você consegue fazer, né? E fácil, sem nenhum tipo de dificuldade. Ai, professor, eu sou zero TI. Não tem problema, contrate alguém que faça, tem muito profissional que faz isso, né? Então, isso é muito legal que vocês pensem na evolução do marketing. Mas, voltando em falar em marketing aí, né? Falando um pouquinho aí da evolução do marketing, eu tenho um exemplo muito simples, ó. Por exemplo, o celular. Eu acho que tem um pessoal da minha idade aqui aproximadamente, né? Mas eu me lembro que a primeira vez que eu vi o celular, que até aquela música do Jorge Mateus, né? Que eu vou trocar de celular por um Nokia tijolão, né? Porque realmente existiu o Nokia tijolão e era um sonho de consumo. E ele chamava tijolão porque realmente ele era muito grande, ele era quase o tamanho de um tijolinho baiano, estava bem próximo ali do tamanho do tijolinho baiano, né? Então, o que acontece? Olha a evolução que a gente teve, né? Quando a gente fala em Nokia tijolão, a gente está falando numa evolução de 20 anos, né? E que a gente um pouquinho até mais, né? E pensa, não, 20 anos, 20 anos. Um Nokia tijolão aí, 20, 22 anos mais ou menos, né, gente? É mais ou menos isso. Então, pensa o quanto que a gente evoluiu. A gente hoje tem, como a gente falou na aula passada, o celular no braço, né? Então, perceba como a gente evoluiu. E é óbvio que a evolução da tecnologia, a evolução do dia a dia está relacionada ao marketing. Professora, mas por que a senhora está falando isso? Porque eu estou falando que se esses caras não fizessem um marketing tão efetivo, um marketing tão eficiente, o Nokia tijolão não seria um desejo de consumo de muita gente. E hoje já não é mais. E num período de 20 anos, pensa, um celular que se transformou num relógio. Pensa, que bacana, né? Num período tão curto. E que muito em breve a gente não vai ter mais relógio, a gente não vai precisar de mais nada disso. Então, pense bem, né? Analise bem esses processos de como o marketing é quem pega a ideia, acredita na ideia, pega o raciocínio e ele vai marketar. E ali ele vai fazer um produto de desejo das pessoas, né? E é exatamente isso que a gente está falando quando a gente fala na nossa área, né? Das engenharias, dos tecnólogos. Quanta evolução que a gente tem quando a gente fala em processo construtivo. Quanta evolução a gente fala em tecnologia ambiental. Quanta evolução a gente fala na parte de engenharia de produção, mecatrônica, elétrica, né? Mecânica. Quanta evolução que a gente tem nesses 20 anos, né? E óbvio que se não fosse um marketing fazendo esse processo de evolução e acompanhando, a gente não estaria nesse movimento que a gente está hoje, né? Então, isso é bem interessante também. Aí aqui ele fala um pouquinho sobre o conceito de marketing, né? Então, vamos falar aí o que é o marketing, né? O marketing, então, é a função organizacional e uma série de processos para a criação, a comunicação e a entrega de valores para o cliente e para o gerenciamento de relacionamentos com eles, né? De forma que beneficie a organização e os seus stakeholders.
Calma que a gente está... Já a gente vai falar o que são os stakeholders passo a passo. Então, veja, quando a gente fala no conceito de marketing, é uma coisa muito abrangente. A gente está falando aí em função de organização, em processo de criação, de comunicação, de entregar valores ao seu cliente, essa pessoa que está procurando um produto, né? Gerenciar relacionamento com esse cliente e ainda gerar benefício e organização aos stakeholders. Então, é um conjunto de muitos fatores relacionados, né? Mas a gente vai falar um pouquinho dos 4Ps antes da gente mostrar para vocês quem são esses stakeholders e o que é essa palavra tão estranha, né, minha gente? Então, vamos lá. Quando a gente fala nos 4Ps de marketing, a gente sempre vai falar em preço, produto, praça e promoção. Bom, preço todo mundo sabe, né? Que é o valor que ele custa. O produto é o produto em si. O que é praça? Alguém sabe? Não é praça de jardim, não. E aí, alguém sabe o que é praça? Promoção todo mundo sabe, né? Você vai falar, eu estou vendendo aqui, isso aqui, promoção, vocês iam sair correndo, né? Eu quero, professor, eu quero. Pois é. O que será que é praça? Localização, área de atuação, né? É exatamente isso. Aonde que eu quero atuar? Em que segmento eu quero atuar? Onde que eu vou vender, né? Então, é isso. Então, é exatamente isso, mercado com consumidor, isso mesmo, onde seria o mercado, a localização estratégica onde eu quero atingir. Então, eu vou contar uma coisa para vocês aí. Eu não sei se vocês sabem, aqui no Brasil, geralmente quando eles vão lançar um produto, eles vão lançar um produto em formato de teste, tá? Então eu vou lançar um celular agora de punho, intradérmico. Eu coloco um chip intradérmico na minha pele e o meu celular vai ficar aqui intradérmico na minha pele. Pode ser aqui também, tá bom? Então eu vou colocar um celular intradérmico na minha pele e vou conseguir fazer tudo por aqui, enfim. Gente, é viagem minha, tá? Mas, aonde vocês acham, em qual capital do Brasil, que vai ser feito esse teste do produto, mostrando que esse produto seria interessante no mercado ou não? Olha o outro falando, misericórdia, professora. Ai, gente, é ótimo, né? Eu dei a viajada mesmo para acordar vocês. Aonde, em qual capital do Brasil que vocês acham que vai ser testado esse nosso celular aqui intradérmico? São Paulo, São Paulo, São Paulo, só dá São Paulo, mas minha gente, não é. Você acredita? Não é. Nordeste também não, Daniel. E aí? São Paulo não, Michele. E aí? Região metropolitana da onde, Yuri? São Paulo, Rio, Manaus, Bahia, gente do céu, Brasília. Não, é só uma capital. Uma capital. Acre, não. Rio Grande do Sul, não. Brasília, não. Tão longe. Vou dar uma dica. Aonde que eu moro, minha gente? Aonde que eu moro, alguém sabe? Nesse momento? Pelo frio? Curitiba. Muito bem, gente. Curitiba. Curitiba é uma região de teste há muitos anos. Eu me lembro que quando eu era criança, eu cheguei a morar aqui. E eu me lembro de ter participado de um teste de pasta de dente. Era uma pasta de dente para criança, e eu lembro que eu participei desse teste. Olha que faz tempo, né? Tem muitos anos. E ainda hoje eles pontuam que Curitiba é um ponto de teste. Então, vamos supor que a gente vai fazer aí o exemplo desse celular de brincadeira aí que eu falei com vocês. Ele vai ser testado aqui. Recentemente a gente teve no Covid, na época do Covid, eles fizeram uns testes de algum tipo daquelas vacinas de dose única, foram testadas aqui primeiro também, né? E ali, por que é feito aqui? É um perfil de público diferente, é um perfil de público muito exigente. Se um dia vocês vierem aí para Curitiba,
vocês vão ver que é um público muito diferente. O pessoal até fala que é um pouco sem muita fala, um pouco muito mais fechado, mas não é bem isso não, viu? Na verdade, é um público extremamente exigente e é muito diferenciado. Será que tem alguém de Curitiba aqui para me ajudar? Então, o que acontece? Esse pessoal, eles têm um padrão de exigência muito diferente. Não é que é cobaia, não. Não é cobaia, não, gente. É o processo de exigência. É um dos clientes mais exigentes do Brasil. Então, se você quiser saber se o seu produto vai ser bem aceito, manda para cá, que eles começam a abrir uma vertente muito grande do produto, muito grande. E aí você acaba, as empresas de marketing começam a associar falando, poxa, eu não tinha pensado nisso, eu não tinha pensado naquilo, porque o grau de exigência desse tipo de cliente na capital do Paraná é muito interessante, muito diferente. Então, é uma dica aí para vocês. Bom ou ruim? Na minha opinião, é ótimo. Por quê? Porque é um cliente que realmente é extremamente exigente e que ele quer que aquele produto, se você vai vender aquele produto, ele tem que ser exatamente aquilo que ele esperava, né? Então, é um cliente crítico, exigente, né? É uma região que a gente tem também o maior número de pessoas com graduação, não em número populacional, porque São Paulo tem muito mais gente do que Curitiba e nem se compara, mas em questão de titulação, né? Então, o número de pessoas tituladas é um número muito maior do que os outros países, do que as outras capitais. Eu estou falando só de capital, tá? Não estou falando de cidade em específico. Então, olha que interessante. Então, quando a gente fala na praça do local, geralmente, se eu quero lançar um produto, eu vou lançar uma praça, né, lá em Curitiba, eu vou lançar esse produto lá em Curitiba para a gente entender como que ele vai reagir no restante, para a gente depois poder prospectar. O Michael, você acha que eu falei alguma coisa inadequada ou realmente tem razão o público curitibano? Responde aí. E aí a gente tem então a parte de preço, né, do produto. O preço ele varia muito também, mas quando a gente fala de marketing, ele sempre vai trabalhar em cima dessas 4 vertentes: do preço, do produto, da promoção e o local onde ele vai atuar, tá bom? Beleza? Alguma dúvida até aqui, galera? E aí a gente vai falar sobre o mix de marketing, né? Que é uma coisa muito legal também. Então, quando a gente fala de mix de marketing, a gente está falando de forças do ambiente, né? Então, vamos entender um pouquinho esse processo. Quando a gente fala no comportamento do cliente, do consumidor, a gente tem também os intermediários, né? Que são os atacadistas e os varejistas, né? Com a concorrência e governo. Então, a gente tem um monte de coisas atreladas ali. Então, quando eu falo em força de ambiente, eu estou vendo o comportamento do cliente, do consumidor, dos atacadistas e varejistas, da concorrência e do governo. Então, quando a gente fala em mix de marketing, eu estou atendendo todos esses itens, tá? E aí, quando a gente for falar disso, a gente vai falar dos elementos de marketing, né? Então, a gente vai falar sobre o planejamento do produto, a fixação do preço, os canais de distribuição, a promoção, a propaganda e a publicidade. E olha que interessante, a gente tem gente do Brasil inteiro aqui, né? E se eu falar para você que tem produto aqui onde eu tô, que não tem onde você tá, você acredita? Ah, por exemplo, quem é do Nordeste vai falar para mim. Vocês gostam do Guaraná Jesus? O pessoal do Nordeste tem Guaraná Jesus aí, né? O pessoal de Fortaleza que falou aí. E eu tinha uma curiosidade de tomar esse bendito desse Guaraná Jesus, só tem lá naquela região, né? Agora ela começou a dissipar um pouco mais, né? Mas eu era doida para experimentar esse cajuína. Muito bem, Pedro, isso mesmo. É cajuína. E aí, gente, quando eu tomei o negócio, eu falei, mas espera aí, é doce demais, é doce demais, é doce demais, né? Mas eu gostei, mas é uma coisa regional. Você quer ver uma outra coisa? Tubaína não, Daniel. Tubaína tem aqui no Paraná. E teve uma outra coisa que eu me apaixonei, que é regional, que é do Nordeste, e que eu nunca tinha comido, que eu fiquei enlouquecida, que até hoje eu tenho vontade de comer aquilo. Bolo de rolo. Eu nunca tinha visto um bolo de rolo na minha vida.
Se alguém nunca comeu, vai para o Nordeste que você vai ver uma coisa sensacional, surreal. E que tecnologia que é feita aquilo, né, minha gente? Então, veja, são tipos de produtos que ele tem numa região específica e em outras não, né? Então, por exemplo, aqui no Sul a gente tem, é muito comum aqui em Curitiba o chimarrão, é muito comum o tererê, é muito comum no Mato Grosso também, né? Então, são coisas que são regionais, né? Agora, quando a gente fala no coletivo, por exemplo, num produto como um todo, vou usar o exemplo do Boticário. Se eu compro um perfume aqui do Boticário, aqui no Paraná, você vai encontrar o mesmo produto, com a mesma embalagem, com o mesmo formato, com a mesma fragrância, com tudo idêntico lá no norte. Sim ou não? Sim. Né? Então, são coisas que... O que isso tem a ver? Né, com aonde a empresa quer atacar, aonde que a empresa quer atingir aquele processo. Então, isso é uma coisa muito importante quando a gente fala de marketing, né? Então, a gente tem que planejar o produto, a gente tem que fazer a fixação de preço, né? Esse produto, ele vai chegar num preço muito próximo numa região e no outra, que é o exemplo do Boticário que eu dei para vocês, né? Os canais de distribuição, imagina a complexidade do canal de distribuição do Iapoca ao Chuí, para chegar esse perfume até lá da mesma forma, com a mesma qualidade, né? Então, são todos esses processos aí, quando a gente fala em mix de marketing. Veja, você já parou para pensar nisso? Né? Até mesmo porque a TV que eu vejo aqui é diferente da TV que quem está no Nordeste, quem está em Rondônia, são movimentos diferentes, né? Então, olha que interessante. Como que o marketing tem que ser uma coisa muito bem pensada, porque se der certo, você vai atingir a tela em Brasil, né? E se não der certo, aí você não vai atingir nada. Olha só o segredo, né? Como é interessante. E aí, quando a gente fala aí, né, dos outros P's, além da gente ter falado ali, né, dos 4 P's, aqui, ó, preço, produto, praça e promoção, a gente vai falar também de pessoas, processos e ambientes físicos, que em inglês quer dizer physical environment, né? Então, aqui a gente tem que falar, quando a gente fala em mix de marketing, de processos e de ambiente físico, tudo isso entra dentro do mix de marketing, que são os outros P's. Por que, professora, que entra? Porque vamos voltar lá no exemplo que eu falei do Boticário, por exemplo. Veja que as pessoas que trabalham no Boticário têm um perfil, né? Elas têm que usar o mesmo uniforme, elas têm que ter o mesmo atendimento, né? Os processos têm que ser o mesmo, né? Na forma de receber o produto, na forma de estocar o produto, na forma de venda, de embalagem, de pagamento, de recebimento, né? E o ambiente físico. O exemplo que eu dei, como a gente está usando o Boticário, todas as franquias são iguaizinhas, né? E aí a gente pode usar muitos outros exemplos legais, que é o exemplo da Cacau Show também, que é muito interessante, né? Que ela atende aí o Brasil inteiro, do Iapoca ao Chuí também, e é o mesmo processo. Então, isso é muito legal para que a gente entenda que quando a gente fala de mix de marketing, existem vários processos que a gente tem que seguir. Aí você deve estar falando assim, poxa, professora, mas a minha empresa é pequena, ou eu nem tenho a minha empresa, eu ainda tenho um sonho de montar. Então já comece a pensar nisso, né? Lembre-se que toda empresa começou pequena, né? Ninguém começa gigante, né? E aí a gente tem os compostos de comunicação, né? Quando a gente fala no composto de comunicação, a gente vai falar em comunicação institucional, em comunicação administrativa, em comunicação interna e a comunicação como um todo, né? Então, olha só que legal. Quando a gente fala de comunicação institucional, a gente está falando em nome da instituição, da empresa. Então, eu estou aqui como professora da Unicesumar, dizendo para vocês que eu estou fazendo um processo de aula através da Unicesumar. Então, a professora Samanta faz parte da Unicesumar. Eu sou um produto institucional. Ficou claro? Então, eu correspondo à instituição, tá? Quando eu falo em comunicação administrativa, é diferente. Por que é diferente? Porque a gente fala da comunicação do processo de administração da empresa. Então, olha, eu preciso, por exemplo, fazer um pagamento de um cliente, eu preciso receber um produto, eu preciso pagar minha folha de pagamento. Isso são processos de comunicação administrativa, tá? Quando a gente fala em processo de comunicação interna, é diferente da administrativa.
Vou te mostrar por quê. Quando a gente fala em comunicação administrativa, eu estou falando assim, gente, eu vou pagar uma conta na contas a receber, beleza. Quando eu falo em comunicação interna, eu estou dizendo assim, pessoal, nós pagamos um produto que veio de uma empresa que a gente comprou, mas essa empresa provavelmente não era tão idônea, não vamos reforçar o processo e não vamos reforçar o contrato com essa empresa, estamos desligando esse contrato. É diferente, né? Então, internamente, com a minha equipe administrativa, eu falei, gente, vamos, por exemplo, vamos fechar o convênio com essa empresa por esse fator. Quando a gente fala comunicação interna, ou seja, para as pessoas que trabalham dentro da empresa, mas que não estão direcionadas àquele ponto, você vai falar, infelizmente, não teremos mais convênio com essa empresa por fatores específicos. A partir de tal data, não faremos mais o convênio com ela. Tá vendo como é diferente? E a comunicação geral, que é com o cliente, né? Então, quando a gente fala de comunicação geral, a gente está vendendo o produto para o público externo. A gente está fazendo o processo de comunicação com o público externo, beleza? Quando a gente fala, então, aí, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre cada um deles. Quando a gente fala na comunicação institucional, a importância é conversar com a nossa equipe, né? E conversar com o público interno, com o externo da organização. A gente vai falar em nome da empresa, tudo bem? Então, são todas as redes de relacionamento. E aí, quando a gente fala nisso, a gente vai falar o seguinte, que a gente vai buscar estabelecimentos, né? Então, a gente vai buscar estabelecer o quê? Confiança, credibilidade, simpatia, né? E compreende identidade da imagem, a propaganda, assessoria de imprensa, marketing social e relações. Agora, o que eu queria que você fizesse? Olhando isso na comunicação institucional, lembrando que a comunicação institucional é a empresa que fala em nome dela, né? Não sou eu, é o conjunto. Coloca aqui no chat um nome de uma empresa que você acha que ela leva aí essa coisa de confiança, essa questão, né? De comunicação, de confiança, de credibilidade, de simpatia, de identidade com a imagem, com a propaganda, com a assessoria de imprensa, com marketing. Que empresa que vem na sua cabeça quando eu falo assim, olha, essa empresa aqui, ó, é muito legal, que você acha assim, eu gostaria muito de, por exemplo, trabalhar nessa empresa, ou eu gostaria muito de adquirir um produto dessa empresa? Me diga aí, minha gente. Ende Brasil, Itaú, Supermercados Irmão Gustavo, Unimed, Google, muito bem. É isso aí, tá vindo mais aqui. Ambev, eu acho que ele quis dizer Tesla, né, Daniel? JBS, muito bem. É isso, né? Então, quando a gente fala nisso, você fala, cara, é muita credibilidade, eu queria um produto. Agora vamos usar um outro exemplo. Por exemplo, carro. Que carro que você gostaria de ter que ele atende todos esses itens que você falou aí? Bora, só para automóvel. Me fala uma marca de automóvel que você fala assim, poxa, esse carro aqui eu queria ter porque ele traz confiabilidade, ele traz credibilidade, simpatia, eu me identifico com a imagem dele, com a propaganda dele, me fala o nome do carro e não a empresa que produz. Ah lá, Toyota, muito bem, RAM, muito bem, quem não, né, minha gente? Um Honda, Toyota, muito bem. Mas, olha só, Tracker, muito bem, são carros de consumo. Olha lá, uma Hilux, todo mundo aí, né? Caoa, Chery, Tigo 8, ótimo. É isso aí, né? Volvo. Pedro gosta de Fusca. Pedro parou de construir Fusca, Pedro. Agora a gente já parou. Ali, Jonas com Fiat Maré. Olha, é isso aí. Bom, cada um com o seu gosto, né? Creta, HRV, Hilux, é isso aí. Bom, é isso. Veja que quando a gente fala de um produto, você entende que não importa o produto. Pode ser que um monte de gente dessa sala não se identifique com todos esses carros. Às vezes se identifica com alguns, mas para cada um tem um gosto. Olha que legal. Cada um tem um gosto. Olha lá, o Daniel gosta de Maverick. Ele gosta de alguém que bebe muito, né, Daniel? É isso aí. É gosto. É onde o cliente quer estar, né? Então é o que o cliente quer ter. E é assim.
né? É isso que vocês têm que entender quando a gente fala de comunicação institucional. Óbvio que esses caras fizeram uma comunicação muito bem feita, né? Eles fizeram um processo muito diferenciado, que eles conseguiram trazer muita inovação, tá? Então é isso aí, o exemplo do carro guarda aí. Quando a gente fala em comunicação administrativa, aí é diferente, ó, porque ela vai abranger o fluxo de informações do dia a dia, seja no formal e informal, né? Então, ela vai coordenar, ela vai orientar, ela vai atualizar o fluxo de informação. Quando a gente fala em comunicação administrativa, é um dos grandes gaps que a gente tem dentro da empresa. Então, por isso que é importante, né? Porque assim, gente, é uma canseira. Às vezes você tem tanta reunião, tanta coisa para fazer, que você acaba olhando e fala assim, cara, o meu dia inteiro foi só de reunião. Né? Aonde que a gente vai parar só tendo reunião, 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 e a gente não consegue chegar a canto nenhum? Olha que interessante, né? Então, assim, a gente precisa entender esse processo, né, de comunicação. Às vezes, muita reunião, a pessoa nem escuta mais. Ela entra na reunião, ela fica muta ali, ela fecha a câmera dela e tudo certo. Fica lá assim, ó. Então, muitas vezes, quando a gente acha que reunião é um método de comunicação, às vezes não. Mas eu tenho uma dica para dar para vocês que funciona bastante. Com a minha equipe, eu costumo fazer reunião uma vez por semana, e quando é necessário, quando tem um ponto de muito apoio, eu faço diariamente, mas é o que eu chamo de reuniões pockets. Eu que pus esse não. Reunião pocket não pode passar de 15 minutos, tá? Passou de 15 minutos e deixou de ser uma reunião pocket. Então, a checklist que a gente faz. Galera, olá, vamos lá. Pá, 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 pá. Beijo, tchau, e acabou. Isso funciona muito, né? E é muito legal também. É uma dica para vocês aí que eu acabei adaptando da minha equipe, tá bom? Aí, quando a gente fala em comunicação externa, a gente está falando aí, né, voltada para colaboradores, diretores, auxiliares, parceiros, que atuam dentro da empresa. Bom, aqui é uma informação muito importante. Quanto maior o seu cargo, quanto maior dentro da gestão você tiver, mais complexo é o processo de comunicação. E tem muitas coisas que a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem informações que você pode passar, tem informações que são sigilosas e tem informações que você só pode passar com o tempo, né? Então, isso é muito engraçado, porque a gente sempre fala assim, caramba, é bem interessante esse processo, né? Da gente olhar e falar assim, poxa, vamos ver o que a gente vai fazer quando a gente fala de comunicação interna, né? E às vezes existem muitos erros de comunicação. Então, por isso que é importante que quando você for fazer uma reunião, você esteja ponderado, né? E toque a reunião de forma clara e objetiva. Isso é muito importante, tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que alinhar. Ó, a Linda colocou assim, ó, a empresa que eu trabalho é assim, só reunião, mas nada muda, né? Então, isso desmotiva as pessoas, desmotiva a equipe, e aí é óbvio que a gente tem que seguir um processo diferente, né? E aqui a gente vai falar, vamos ver aqui, o Jonas colocou assim, eu faço esse tipo de comunicação interna 2 vezes por semana na empresa onde eu trabalho, através dos conhecidos DDS. Isso é segurança do trabalho, Jonas? Você é técnico em segurança? DDS é fala de segurança, né? Aí o Daniel colocou uma coisa legal aqui, que tem reunião que poderia ser e-mail. Sim, poderia ser e-mail, poderia ser alguma coisa rápida, né? Com checklist, tudo certo. Tá, comunicação mercadológica, vamos lá. Ela está voltada para o objetivo do marketing dessa empresa e é utilizada na divulgação dos produtos e serviços, né? Então, ele vai falar sobre os instrumentos de comunicação mercadológica, né? Ele vai falar da propaganda, da promoção, do merchan, do evento, do marketing direto de relacionamento. Então, são coisas que a gente tem que estar extremamente ligados a esses itens aí, tá bom? E aí, quando a gente fala, né, de Kotler e de Keller, que são os grandes pensadores aí do marketing e da propaganda, você pode olhar ali no seu material digital, ele vai falar assim, ó, que as ferramentas que compõem a comunicação integrada no marketing é a propaganda, né? Então, é a forma paga da divulgação, né? Depois ele vai falar sobre a promoção de venda. Então, ele precisa fazer uma promoção daquele produto para ele vender,
para que ele entre dentro do mercado e passe a ser um produto de desejo, né? Então, eu lancei um produto, é óbvio que eu vou ter que fazer a propaganda, junto com essa propaganda eu tenho que fazer uma programação de venda, uma promoção de venda, né? Para que eu venda ele num preço menor, para que ele ganhe força no mercado. Quando a gente fala em relações públicas, né, criar e manter a imagem positiva. Então, tem muita empresa que é ambientalmente correta, tem muita empresa que não tem teste com animais. Cada empresa vai identificando ali as questões, né, de relações públicas que ele acha que pode ter uma visão diferenciada, né? Aí ele vai para a publicidade, que é a comunicação gratuita, né? A venda pessoal, que ele vai buscar o relacionamento direto com o cliente, o corpo a corpo, a venda direta, né? Onde o vendedor vai falar sobre o produto, o cliente vai olhar o produto, né? E essa venda pessoal, hoje em dia, a gente substituiu muito de ter a pessoa e de ser virtual, né? Que é aqueles vendedores virtuais que a gente chama, né? Então, é bem interessante, né? E aí a gente tem o marketing direto, que ele vai usar aí o sistema interativo de comunicação com o cliente, que seria um exemplo de um WhatsApp, né? Desse tipo de vendedor virtual, tá bom? Bom, e aí vamos falar um pouquinho então sobre as atividades que você tem que fazer. Mas antes disso, a gente vai fazer um exercício. Quando a gente fala num produto, eu queria que você colocasse aqui um produto que você precisa muito para o seu dia a dia. Qualquer produto. E que você acha ele muito bom, muito bom, muito bom, e que você usa no seu dia a dia, e que você recomendaria para mim. Esse é o exercício de hoje que a gente vai fazer agora, tá? Então, coloca aí um produto que você fala, professora, compre isso aqui que a senhora vai gostar. Me dê um nome aí de uma coisa que você acha muito legal e que você faria propaganda dele. Eu também vou falar do meu. Moto, muito bem. Tá, mas o Matheus, eu estou falando que eu sei que você precisa de vários, mas estou dizendo um que você falaria: olha, eu comprei esse negócio aqui, esse produto, e eu venderia, e te digo para você comprar. Vocês não entenderam a pergunta. Vamos lá de novo, ó. Não é isso que vocês estão colocando. Qual foi um produto que você comprou ultimamente, que você gostou muito, que você diria, professora, eu gostei muito disso, e eu queria te dizer que eu gostei muito disso? É isso que eu estou te dizendo. Ah, agora o Henrique respondeu aí, ó. Um fone com Bluetooth, o João respondeu também, que é um Xiaomi, um óculos, capacete de segurança, uma perícia automotivo, tá? Aspirador, tipo vassoura, olha lá, ele indica. Um Kindle, eu já não indico o Kindle, mas a Camila indica. Um tablet, muito bem. Carregador portátil, muito bom. Olha quanta coisa legal, né? Robô aspirador, esse é massa, né, Pedro? Todo mundo indica um robô aspirador, uma bike, uma Smart TV, joia, Pedro. Muito bem. Os Pedros estão com tudo aqui, né? Um quer aspirador, o outro quer Smart TV. Olha que legal. Seguro de carro, máquina de lavar roupa e um tanquinho. Muito bem. Ai, gente, a Dani colocou uma coisa muito engraçada ali. A minha liberdade, tá ótimo. Lâmpada carregável, air fry, Débora Massa, air fry. Compro óculos polarizado. Que mais aqui? Skate simulador de surf. Esse foi sucesso, Samuel, adorei. Uma Alexa, muito bem. Olha o Jonathan, parabéns. Engenharia elétrica na Unicesumar, é um produto, eu estou amando, muito bem. Parabéns, o fone sem fio. É isso. Agora, que legal que a gente tem tanta coisa para comprar, né? Mas agora, nesse exercício, eu queria que você colocasse, eu queria indicar para você, sabe o quê? Aquela iluminação interativa com a Alexa, super indico, acho uma coisa muito legal e que é uma coisa de automação, né? Que está muito dentro da nossa área, né? Outra coisa agora, olha que legal, agora o negócio vai bombar. Que tipo de comida que você comprou ultimamente que você falou, rapaz, eu queria comer muito isso de novo porque eu achei sensacional. Alguma coisa que você comprou para se alimentar e que você falou assim, que negócio legal.
Eu tenho um para indicar para vocês, agora quero falar. Eu comprei um chá, eu gosto muito de chá, um chá da Mate Leão, que ele vem dentro de um saquinho que não é mais feltro, é um saquinho de tecido, e ele vem em pedacinhos do chá mesmo, como se fosse um chá natural. Muito legal, indico para vocês, é muito bacana. Ah lá, nhoque, comida japonesa, comida peruana. Eita, olha lá. É isso aí, né? Caixinha de mandioca com carne. João, eu não sei dessa aí, não. Bolo de rolo. Ah, Harley, sacanagem essa aí, viu, Harley? Aí agora eu magoei que aqui no sul não tem isso, não. Ó, o outro ali com bolo de rolo. Ah, Deus me livre. Coxinha de farofa, nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Buchada, não quero, não. Tô fora. Então, olha só quanta coisa legal, né? Veja, a gente olha e percebe quanta coisa que tem que você comeu e que você falou, nossa, que legal, que coisa bacana, né? Então, isso são coisas que a gente agora estou falando, e provavelmente, quando eu estou falando, gente, picanha araguaiana, do Max Espeto, joia, Jonas. Olha só, vou falar uma coisa para vocês. Alguém está com fome agora, depois de tudo isso que vocês falaram? Trento é sensacional, é chocolate, gente. Ótima dica. Coxinha no copo, nunca ouvi falar, Pedro, nunca ouvi falar. Coxinha sem massa eu já ouvi falar, agora coxinha no copo nunca tinha ouvido falar. Iogurte sabor café, nunca ouvi falar na minha vida. Ave Maria, João, baião de dois é de matar com macaxeira. Ô, Jesus, que coisa. O café Três Corações, não sabia que era bom. Olha aí. Olha a conta, quanta coisa legal. Olha quanta coisa legal. Isso deu fome em vocês ou não? Eu já estou com fome, olha lá. Os meninos já estão colocando ali que já estão com fome. Exatamente. Olha só a ideia do marketing aqui. Ave, Pedro, essa foi de matar, Pedro. Um copo cheio de coxinha. Acha, que delícia. Sorvete de abóbora deve ser interessante. Uma coisa que eu quero falar para vocês que eu comi e que eu achei muito interessante, que eu nunca tinha visto na minha vida, e quando eu vi, eu tive um ataque de riso. Existe uma sorveteria que só tem em Maringá, essa sorveteria. E eu gosto muito daquele filme Carros. E aí o Mate, né, e o amigo dele vai lá e ele acha que o wasabi, que é aquela raiz forte que a gente come na comida japonesa, era sorvete. Pois, gente, se vocês já viram esse filme, e não é que eu achei o bendito do sorvete de wasabi, é igualzinho, igualzinho. Eu fui perguntar para a sorveteria, eles falaram assim, gente, é realmente sorvete de wasabi. Eu fiquei encantada, porque era o wasabi mesmo, e não era nada artificial, era o wasabi em formato de sorvete. Eu achei muito interessante. Então, veja, são coisas que a gente vê, que a gente escuta, que a gente fala, caramba, quanto produto legal, quanta coisa interessante. Né? E por que eu fiz essa brincadeira com vocês, né? Por que eu falei sobre isso? Para te motivar, para dizer para você que muitas vezes, olha quanta coisa diferente que a gente colocou aqui, sorvete de tapioca, um monte de coisa, coxinha de farofa, um monte de coisa que o pessoal está colocando aqui. Que às vezes você está desmotivado, você está triste, você fala assim, ai caramba, o que eu vou fazer na minha vida? Talvez hoje seja o momento de você montar um produto, né? De você trazer o produto e fazer inovação no mercado. Então, veja, como que a gente faz o processo do boca a boca? Olha aí, a gente acabou de fazer, que foi o Window Marketing. Olha que interessante. Então, veja, muitas vezes o produto é questão de falar, de avisar, de comunicar, de mostrar o processo que a gente tem. Né? Então, veja, o que a gente fez de exercício na aula de hoje, para finalizar ela, que a gente já está na deadline, é dizer para vocês que o marketing ele precisa ser comunicado de forma eficiente, e foi o que eu fiz com vocês. Primeiro eu perguntei sobre o modelo de carro, depois eu perguntei sobre um produto que vocês queriam muito, e depois eu especifiquei mais, que foi comida. E olha só, isso é muito interessante, porque a gente tem que ouvir o cliente, e foi exatamente isso que eu fiz com vocês. Né? Então é isso, pessoal. Não esqueçam ali de fazer suas atividades. Desejo aí para vocês uma semana excelente, cheia de bênçãos, cheia de luz, e que vocês aí se comuniquem cada vez mais e que se empenhem em trazer um produto novo, né? Você que tem o sonho de ser empreendedor, de mudar a sua história, aproveite a oportunidade aí, tá bom, gente? Um beijo grande. Até segunda-feira que vem.
uma semana cheia de bênçãos e de sucesso aí na vida de vocês. Até mais, gente. Vamos comer, né? Que agora deu fome.